Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia, meus queridos irmãos. Que bom nós estarmos aqui mais uma vez, para nós assim crescermos um pouco na fé. Eu gostaria muito, no dia do Imaculado Coração de Maria, ter gravado algo. Até gravei, mas só que deu um probleminha técnico e assim eu não pude assim então compartilhar com vocês essa formação, esse estudo, este conhecimento. Então eu queria deixar hoje, neste sábado, dia 5 de julho de 2025, aonde nós iremos falar da origem da devoção ao Imaculado Coração de Maria. Irmãos, você já ouviu falar sobre a devoção ao Imaculado Coração de Maria? Essa prática tão amada pelos fiéis ao longo assim dos séculos carrega em si um profundo chamado à conversão, à confiança e à união com o coração da Mãe de Jesus Cristo. Então essa devoção por longo dos séculos, ele vem nos chamando a essa conversão e a confiança e a união com o coração da Mãe de Jesus. Mas onde surgiu essa devoção tão especial? Qual é a sua origem? Você sabe, meu irmão? Você sabe, meu irmão? O que ela significa para a igreja e para cada um de nós? Então, é neste vídeo que nós vamos mergulhar na história dessa devoção mariana que tem tocado o coração de milhões de cristãos pelo mundo inteiro. Nós vamos descobrir como o coração de Maria, repleto de amor, pureza e dor, se tornou um sinal de esperança e intercessão para todos filhos e filhas de Deus. Então, o diácono Paulo te convida. Prepare-se para conhecer as aparições, os santos, os contextos históricos que deram a origem a essa espiritualidade tão rica. Acompanhe até o fim e deixe-se assim então se envolver por esse mistério de amor materno que pulsa em sintonia com o coração de Cristo. Olha, a revelação da devoção reparadora ao Imaculado Coração de Maria começou na segunda aparição da Santíssima Virgem em 13 de junho de 1917, em Fátima, lá em Portugal. Nós já conhecemos um pouco dessa história. Apareceu aos 3 pastorinhos, Lúcia, Francisco e Jacinta. A Virgem Maria, mãe de Jesus, disse à pequena Lúcia, ela que era a mais velha dos 3 pastorinhos: Ele quem? Jesus. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Então, logo após ouvir essas palavras, os pastorinhos viram Nossa Senhora com um coração na mão, cercada de espinhos. Aquelas 3 crianças compreenderam que aquele era o coração imaculado da Santíssima Virgem. Ofendido assim por tantos e tantos pecados da humanidade que necessitavam de reparação.
Na aparição seguinte, meus irmãos, no dia 13 de julho, Nossa Senhora concebeu às 3 crianças uma experiência assim extraordinária. Sim, elas viram o inferno, os demônios, as almas dos condenados, que gritavam e gemiam de dor e desespero. Depois de dar-lhes esta visão assustadora, disse aos pastorinhos: viste o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores? Para as salvar, Deus quer assim estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. No entanto, meus irmãos, a Virgem não revelou como deveriam fazer essa reparação, mas disse que voltaria para pedir essa devoção reparadora. 7 anos depois, no dia 10 de dezembro de 1925, em Pontevedra, na Espanha, a Santíssima Virgem resolveu a atenção postulante. Ela revelou então a postulante Lúcia a devoção reparadora dos 5 primeiros sábados. Entretanto, 2 anos mais tarde, em dezembro de 1927, por ordem do seu confessor, Lúcia deu a conhecer as palavras de Nossa Senhora. Quais foram essas palavras? Ó minha filha, o meu coração cercado de espinhos, que os homens ingratos a todos os momentos me travam com a blasfêmia e ingratidões. Tu ao menos vê de me consolar, e dize que todos aqueles que durante 5 meses, no primeiro sábado, confessarem, receberem a Sagrada Comunhão, rezarem o terço e me fizerem 15 minutos de companhia, meditando os 15 mistérios do Rosário, com o fim de me desagravar, eu prometo, assim disse Maria, assistir-lhes na hora da morte com todas as graças necessárias para a salvação dessas almas. Então assim, Maria falou para Lúcia, revelou o significado do teu coração. E esta origem da devoção ao Imaculado? Vejamos bem. Isso é muito importante, meu irmão, para mim e para você, já que no dia o diácono Paulo não pôde assim compartilhar com vocês esse momento de graça referente ao Imaculado Coração de Maria. Então, a memória litúrgica do Imaculado Coração de Maria é comemorada no sábado seguinte à solene do Sagrado Coração de Jesus, celebrada na segunda sexta-feira após da solenidade de Corpus Christi. Então, no entanto, a devoção ao Imaculado Coração de Maria remonta aos inícios da igreja, lá no princípio da igreja, meus queridos, pois tem as suas raízes mais profundas. Aonde, diácono Paulo? Nas Sagradas Escrituras. Nelas, assim então, nós encontramos a reverência ao Imaculado Coração no Evangelho segundo Lucas, o pintor da Santíssima Virgem. Maria conservava todas estas palavras, meditando-as no seu coração. Está lá em Lucas, capítulo 2, versículo 19.
Em seguida, desceu com eles a Nazaré e lhe era submisso. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. E também está no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo 51. Então, irmãos, a semente do Evangelho, plantada assim pelos apóstolos e discípulos de Jesus, germinou então a doutrina dos santos padres. E assim desenvolveu-se com os teólogos e os místicos da Idade Média. É interessante que no segundo século, nos séculos seguintes, surgiram assim outros grandes devotos do Imaculado Coração de Maria, bem como o coração de Jesus, como São Bernardo, Santa Gertrude, Santa Brígida, São Bernardino de Sena e São João Eudes. Este último foi o maior apóstolo da devoção ao coração de Maria. Em 1648, assim, meus irmãos, o padre João Eudes obteve do bispo de Autun, na França, a aprovação da celebração da festa. A Santa Sé mostrou-se assim então favorável ao culto ao Imaculado Coração no início do século XIX. Em 1805, o Papa Pio VII ele concedeu a autorização para a celebração da festa às dioceses e às congregações então assim religiosas que o lhe pediam. É interessante que no ano de 1855, o Papa Pio IX ele aprovou a missa e o ofício próprio do Imaculado Coração de Maria. Durante a Segunda Guerra Mundial, em 8 de dezembro de 1942, na solenidade da Imaculada Conceição, o Papa Pio VII ele consagrou a Igreja a todo o gênero humano ao Coração Imaculado de Maria. 3 anos assim, meus irmãos, 3 anos depois, ele estendeu esta festa do Imaculado Coração de Maria para toda a Igreja Católica. Sim. Então, a partir das aparições de Nossa Senhora em Fátima, a devoção ao Imaculado Coração de Maria então ganha ainda mais força, especialmente na devoção particular dos fiéis, como aconteceu a devoção do Sagrado Coração de Jesus. Então, preste atenção, meus queridos. A respeito, escreveu o cardeal patriarca de Lisboa, Dom Manuel Gonçalves Cereja. O que foi que ele escreveu a respeito disso? A missão especial de Fátima é a difusão do mundo do culto, sim, ao Imaculado Coração de Maria. À medida que a perspectiva do tempo vai assim permitir julgar melhor os acontecimentos de que fomos testemunhas, estou certo que melhor se verá que Fátima será para o culto do coração de Maria, o que cerimonial foi para o coração de Jesus. Por isso que lá em cima nós vimos também a consagração dos sábados
ao Imaculado Coração de Maria, a essa grande devoção mariana. Então, a consagração, meus queridos irmãos, a consagração dos sábados à Virgem Maria, possa ser para você que esteja vendo esse momento, não é novidade para a igreja. Não, não é novidade. Todavia, o pedido desta devoção por Nossa Senhora foi uma magnífica confirmação dos céus de uma antiga piedade mariana. Vejamos bem, o sábado, como dia especial consagrado à Virgem Maria, é uma tradição que tem sua origem muito provavelmente, irmãos, nos primeiros séculos da Igreja. A presença da missa de Nossa Senhora nos sábados, se a gente for ver no missal romano de São Pio V, de 1570, mostra a antiguidade desta prática, que consiste assim em honrar quem? Especialmente a Santa Mãe de Deus, neste dia da semana. Então, toda a igreja, apoiado nessa belíssima e piedosa tradição da igreja, os membros então da confraria do Rosário consagravam especialmente a Santíssima Virgem 15 sábados consecutivos de cada ano litúrgico. Durante esses sábados, eles se aproximavam dos sacramentos e cumpriam exercícios de piedade particulares em honra aos 15 mistérios do Santo Rosário. Olha isso, desde os primeiros séculos. Sim. Se a gente for observar ainda, em 1889, o Papa Leão VIII, ele concedeu a todos os fiéis da época uma indulgência assim tão plenária a ser ganha durante esses 15 sábados. Entretanto, assim foi como o grande Papa São Pio X, que a devoção dos primeiros sábados foi aprovada e encorajada pela Santa Sé, em que, em 10 de julho de 1905, indulgenciou pela primeira vez, irmãos, essa devoção mariana. E nós que somos devotos de Maria, nós precisamos também ter essa prática a cada sábado. Em 1912, no dia 13 de junho, São Pio X, ele concedeu esta indulgência plenária aplicável às almas dos defuntos. No primeiro sábado de cada mês, então, por todos aqueles que neste dia se confessarem, comungarem, cumprirem os exercícios particulares de devoção em honra à bem-aventurada Virgem Maria, em espírito de reparação. Olha que belíssima devoção, irmão. Eu fico encantado quando vejo um irmão, uma irmã devota à Virgem Maria, uma pessoa mariana, uma pessoa repleto do amor
a Maria. Então, por desígnio da divina providência, 5 anos depois da mesma data, aconteceu a segunda aparição de Nossa Senhora em Fátima, durante o qual os 3 pastorinhos testemunharam a primeira grande manifestação do Imaculado Coração de Maria. Vendo-os assim cercados de espinhos que pareciam enterrados nele, compreendemos que era o Imaculado Coração de Maria, ultrajado pelos pecados da humanidade, e queria a reparação. Então, o Papa São Pio X, ele usando os termos da época, são quase exatamente os mesmos do pedido de Nossa Senhora à irmã Lúcia, principalmente no que diz respeito à extrema importância da intenção reparadora, única capaz de afastar e apaziguar a cólera de Deus. Depois, então, assim, meus irmãos, de conhecer um pouco mais dessa história da igreja, a gente então assim vai percebendo que em Fátima e em Pontevedra, a Virgem Maria não é inovadora, mas nos deu uma confirmação do céu e um novo impulso à devoção dos primeiros sábados, unindo-as com a devoção ao Imaculado, ao seu Imaculado Coração. Bom, aí a gente ouviu falar desses primeiros sábados como reparação. É interessante, falando dessa devoção dos primeiros sábados, então, por que então essa devoção desses 5 sábados em reparação ao Imaculado? Preste atenção, meus queridos. Isso aqui é muito importante para nós cristãos católicos. Em 1930, preste atenção, o padre José Bernardo Gonçalves, então confessor da irmã Lúcia, ele estava assim então intrigado com a devoção de 5 sábados em reparação ao Imaculado Coração de Maria. Ele perguntou à irmã: por que hão de ser 5 sábados e não 9 ou 7 em honra das dores de Nossa Senhora? Mas Lúcia não soube responder à pergunta do confessor. Olha, a irmã Lúcia, ela não sabia o que fazer ou o que dizer, até que durasse uma de suas orações, durante uma de suas orações, na noite do dia 29 para o dia 30 de maio de 1930, Nosso Senhor Jesus Cristo revelou a ela a razão da devoção de 5 primeiros sábados. Olha o que Jesus falou para ela: minha filha, o motivo é simples. São 5 as espécies de ofensas e blasfêmias contra o Imaculado Coração de Maria, minha mãe. E quais são então essas 5 espécies de ofensas? A primeira, as blasfêmias contra a Imaculada Conceição. Segundo, contra a sua virgindade. A terceira, contra a maternidade divina, recusando ao mesmo tempo recebê-la como mãe dos homens. A
A quarta, os que procuram publicamente infundir nos corações das crianças a indiferença, o desprezo e até o ódio para com esta imaculada mãe. O quinto, os que ultrajam diretamente nas suas sagradas imagens. Eis, minha filha, o motivo pelo qual o Imaculado Coração de Maria me levou a pedir essa pequena reparação. Em atenção a ela, mover a minha misericórdia ao perdão para com essas almas que tiveram a desgraça de a ofender. A primeira ofensa é a negação do dogma da Imaculada Conceição, que foi assim promulgado pelo Papa Pio IX em 8 de dezembro de 1854. A segunda negação da doutrina católica a respeito da virgindade perpétua de Nossa Senhora. São opressores dessa verdade as pessoas que negam que a concepção e o parto de Jesus não foram virginais e que a Mãe de Deus não conservou a virgindade depois do parto, bem como aquelas que dizem que a Santíssima Virgem teve mais filhos além de Jesus. A terceira, a negação da maternidade divina e espiritual da Virgem Maria, declarada no terceiro concílio de Constantinopla, no ano 680 depois de Cristo. Nossa Senhora é Mãe de Deus e ao mesmo tempo Mãe espiritual dos homens, pela sua participação, olha que importante, pela sua participação do mistério da redenção e da humanidade. E aí nós chegamos à quarta, que é o ódio para com a Santíssima Virgem, colocado à força nas falsas doutrinas, injúrias e blasfêmias no coração das crianças. Como acontece isso, irmão? Quantas crianças não conhecem o amor de Maria por causa de algumas pessoas, por causa de algumas doutrinas? Desde o século passado, a ideologia marxista comunista procurou então assim eliminar todos os vestígios de religião, a começar pelas crianças. Ensinava às crianças o raciocínio puro e, além disso, em certa nação, os pequeninos aprendiam ladainhas de injúrias contra a Mãe de Deus. Olha, meu irmão, que horrível! Olha o que fizeram com essas crianças, até hoje fazem. E qual é a quinta, Diácono Paulo? É o desrespeito para com as sagradas imagens de Nossa Senhora. A gente vê por aí, né? Quantos sacrilégios, quebrando as imagens de Nossa Senhora, de Jesus, dos santos. E como outra, não é raro em nossos dias o ultraje, o sacrilégio, o vandalismo, a destruição das imagens da Virgem Maria, principalmente quando estão expostas em locais públicos. É verdade ou não é?
Além disso, as pessoas que tiram as suas roupas das igrejas, que tiram as suas imagens das igrejas e capelas, ou as reduzem ao mínimo, ofendem também o coração imaculado da Santíssima Virgem. E assim vão e contrariam o que foi dito no Concílio do Vaticano II a respeito das imagens sacras. Observem religiosamente aquelas coisas que nos tempos passados foram decretadas acerca do culto das imagens de Cristo, da bem-aventurada Virgem e dos santos. Ou seja, devemos zelar, sim, pela tradição e salutar devoção às sagradas imagens. Então, meu irmão, se você está gostando desse conteúdo, eu te convido a você já ir deixando o seu like, a você já ir compartilhando, e você também possa se inscrever no canal do Diácono Paulo Santos. Sim, deixe o seu comentário. Seu comentário é muito importante. Se esse conteúdo está sendo bom para você, está trazendo assim um enriquecimento para a sua fé, não se esqueça de fazer isso. E também de ativar o sininho das notificações, tá bom? Pois tenha certeza, meu irmão, esses conteúdos precisam chegar a muito mais pessoas. E o Diácono Paulo conta com você, pois eu só tenho você para que esse canal possa levar essas palavras de fé e de coragem aos quatro cantos do mundo. Nós falamos lá em cima, nessa prática da devoção dos 5 primeiros sábados. Não foi isso? E você deve se perguntar: como é que eu vou fazer essa prática dessa devoção dos 5 primeiros sábados? Eu vou aqui agora falar um pouco sobre isso. Como é que nós vamos praticar essa devoção? Vamos lá? Então vejamos. A própria Maria, a Virgem Maria, nos ensinou a praticar a devoção reparadora das ofensas ao seu imaculado coração. Então, assim, para praticar perfeitamente, meus irmãos, essa devoção, nós devemos, durante 5 primeiros sábados de meses seguidos, os 5 primeiros sábados seguidos, na intenção geral. Qual é a intenção geral? De reparar nossos próprios pecados e de toda a humanidade contra o coração imaculado de Maria. Realizar 4 atos de piedade. Aqui eu vou falar um pouco assim desses 4 atos de piedades, que quem tem um desejo de praticar essa devoção dos 5 primeiros sábados. Qual é o primeiro ato? O primeiro ato, meu irmão, é a confissão. Esse é o primeiro ato. Porque nós devemos confessar preferencialmente no primeiro sábado. Então, assim, caso isso seja impossível ou muito difícil, nós poderemos assim então confessar com até 8 dias, ou mais, o mais rápido. Todavia, meus queridos irmãos, recordamos que é necessário estar em estado de graça no primeiro sábado do mês, a fim de fazer comunhão reparadora. E é na confissão é indispensável a intenção de reparar as ofensas contra o Imaculado Coração de Maria. Meus queridos irmãos, essa intenção reparadora não precisa ser dita ao confessor,
mas apenas colocada mentalmente diante de Deus e diante da confissão. Jesus Cristo disse à irmã Lúcia que, se esquecermos da intenção reparadora, podemos colocar essa intenção na confissão seguinte, aproveitando a primeira ocasião que tivermos para nos confessar. Pronto. Este foi o primeiro ato, a confissão. O segundo é o terço. A tradicional oração do terço mariano também, meus irmãos, faz parte da devoção dos 5 primeiros sábados, que deve ser rezado na intenção da reparação, como nós já falamos, do Imaculado Coração da Santíssima Virgem. Então, o terço é o segundo ato. E o terceiro ato são aqueles 15 minutos que nós vimos lá em cima. 15 minutos de meditação dos mistérios do Rosário. Nossa Senhora, ela pediu que fizéssemos companhia a ela durante pelo menos 15 minutos, meditando sobre os 15 mistérios do Rosário, na intenção reparadora do seu Imaculado Coração. Então, assim, meus irmãos, essa meditação não precisa ser de todos os 15 ou 20 mistérios do Rosário. Podemos meditar assim, então, 1, 2, 3 ou mais mistério, conforme a nossa escolha. E também a outra opção é a meditação dos mistérios do Rosário, conforme o tempo litúrgico. Quero dar um exemplo. No tempo do Advento, nós podemos assim meditar os mistérios gozosos. No tempo da Quaresma, provavelmente você já sabe, os mistérios dolorosos. No tempo pascal, os mistérios gloriosos. E no tempo comum, podemos meditar aqueles mistérios que mais dizem a respeito à liturgia do dia ou do domingo. Mas tá bom, viu? Esse conteúdo tá muito bom, meu irmão. Como também o diácono Paulo está aprendendo, como está edificando a minha fé. Como está edificando a minha fé? O quarto ato é a comunhão. A comunhão é um ato essencial da devoção reparadora ao Imaculado Coração de Maria. Para assim compreender bem a sua importância, lembremos que a devoção da comunhão das 9 primeiras sextas-feiras tem como intenção a reparação das ofensas contra o Sagrado Coração de Jesus. Recordemos também, então, meus irmãos, que a comunhão milagrosa dada aos 3 pastorinhos de Fátima pelo anjo da guarda de Portugal, no outono de 1916. Teve assim, então, um caráter eminentemente reparador. Essa intenção, preste atenção, essa intenção evidencia-se na oração ensinada pelo anjo da paz, repetida 6 vezes. 3 vezes antes e 3 vezes depois da comunhão. Vou repetir, para ficar claro para nós. Então, esta oração ensinada pelo anjo da paz, ela possa ser repetida 6 vezes. 6 vezes, mas 3 vezes antes
e 3 vezes depois da comunhão. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos adoro profundamente. Essa oração que o anjo ensinou para os 3 pastorinhos. Eu vos adoro profundamente. Eu vos ofereço o preciosíssimo corpo e sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos trajes, sacrilégio e indiferença, com que ele mesmo é ofendido, e pelos mistérios infinitos do seu sacratíssimo coração e do imaculado coração de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Então, como nos casos acima, meus irmãos, a intenção reparadora da devoção dos 5 primeiros sábados é muito importante, porque as ofensas contra o Imaculado Coração de Maria também ofendem gravemente o Sacratíssimo Coração de Jesus. Essa devoção reparadora, como um todo, pode ter também feita no domingo seguinte ao primeiro sábado, desde que seja os motivos justos e autorizados pelo Padre. Meu irmão, é interessante que esse Deus amado sempre nos dá condições de voltar ao seu convívio, voltar à sua intimidade. E essa devoção de 5 sábados, primeiros sábados, é um dos motivos de reparar, sim, de reparar as ofensas do Imaculado Coração de Maria e também o coração de Jesus. Então vamos assim já quase terminando. Assim então, essa devoção, ela tem um poder assim sobrenatural e eficácia do Imaculado Coração de Maria. Então, o poder e eficácia sobrenatural, meus irmãos, desta devoção ao Imaculado Coração de Maria. Então, a devoção ao Imaculado Coração de Maria, praticada nos primeiros sábados, em reparação das ofensas cometidas contra a Virgem Maria, foi-nos revelada para a salvação de muitas almas do inferno. Meus queridos, pois cada vez mais, em nossos tempos, multiplicam-se assim os ataques contra a dignidade, os privilégios e as honras devidas a Nossa Senhora. Além disso, há uma diminuição considerável do culto mariano em quase toda a igreja, meus queridos. Isso é triste. Em consequência, principalmente dos erros espalhados pelo comunismo no mundo todo. Sendo esse o estado das coisas em nossos dias, há assim a impiedade de muitos para com a Santíssima Virgem é ainda pior do que outras. Imagine, irmão. Imagine. Então é por isso, certamente que, mais do que essencial a intenção reparadora de nossa prática, a devoção dos 5 primeiros sábados. Reparemos as ofensas cometidas contra o Imaculado Coração de Maria, tão ultrajado pela ingratidão dos homens, através da devoção que ela mesma nos indicou.
Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Isso também é muito importante. Na carta de Dom Manuel Maria Ferreira da Silva, arcebispo titular de Cursa, escrita assim no dia 27 de maio de 1943, Irmã Lúcia, ela nos ajuda a compreender o poder da eficácia sobrenatural da devoção ao Imaculado Coração de Maria. Vejamos bem. Os Santíssimos Corações de Jesus e Maria amam e desejam este culto para com o coração de Maria, porque dele se serve para atrair todas as almas a eles, e isso é tudo o que desejam: salvar as almas, muitas almas, meus irmãos, para ser melhor, todas as almas. Nosso Senhor me dizia alguns dias: desejo ardentemente a propagação do culto da devoção ao coração imaculado de Maria, porque este coração é o imã que atrai as almas para mim, a fornalha que irradia na terra os raios da minha luz e de meu amor, fonte inesgotável, onde brota na terra a água viva de minha misericórdia. Com certeza desta eficácia sobrenatural, peçamos à Mãe de Deus, com insistência e perseverança, as boas disposições de nossa alma para bem praticar a devoção dos 5 primeiros sábados. Imaculado Coração de Maria, rogai por nós. Meus irmãos, chegamos ao final. Que momento bom de nós termos esse conhecimento, essa prática dos 5 primeiros sábados. Então, para concluir todo esse momento de graça, diante de tudo aqui, o que vimos sobre a origem da devoção ao Imaculado Coração de Maria, percebemos que não se trata apenas de uma bela tradição da Igreja, é verdade, mas de um convite profundo a mergulharmos no amor puro e fiel, doloroso da Mãe de Jesus. Esse coração imaculado, meus irmãos, que tanto amou a Deus e ama a Deus, e que hoje intercede por cada um de nós, nos chama a conversão, a confiança, a entrega total ao Senhor. Ao nos consagrarmos a Ele, aprendemos a amar como Maria amou, a sofrer com esperança e a caminhar com fé, mesmo nas tempestades. Por isso, convidamos você, eu convido você, meu irmão, minha irmã. Eu convido agora você, individualmente, a cultivar essa devoção no seu dia a dia, com orações, consagrações, meditações e principalmente com um coração semelhante ao dela quem? De Maria. Deixe que o Imaculado Coração de Maria seja refúgio seguro e caminho firme até o coração de Jesus. Junte-se a mim, a Igreja, a essa tradição, nessa jornada de fé e de amor. Irmãos, se você então gostou de todo esse conteúdo de hoje, nesse dia 5 de julho de 2025, neste sábado, eu peço a você,
Deixe o seu like. Compartilhe, meu irmão. Sim, compartilhe. Se você chegou agora neste canal, eu convido você a se inscrever também neste canal. Deixar o seu comentário e também ativar o sininho das notificações. Porque assim, juntos, nós podemos levar essa mensagem de fé e de paz a muitos corações. Então eu quero agradecer a você neste momento, individualmente, por vocês estarem comigo nessa jornada de fé, de propagar a devoção ao Imaculado Coração de Maria e o Sagrado Coração de Jesus. Então, muito obrigado por você fazer parte da nossa missão. E vamos assim receber a bênção para nós finalizarmos. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos na graça de Deus e que Deus nos abençoe hoje e sempre, irmão. Que Deus nos dê um bom dia. Amém.